Que a paz e a graça divina estejam presentes, abençoando o dia e a semana de todos que nos acompanham. Hoje, a gente vai mergulhar num texto que, olha, tem quase 3.000 anos, mas parece que foi escrito ontem. Estamos falando do capítulo 10 do livro de Isaías. Um capítulo denso. Muito denso. E para nos guiar, vamos usar o próprio texto bíblico na tradução NAA e os comentários bem detalhados do teólogo John A. Martin. Isso. A ideia aqui é tentar entender a mensagem dupla desse capítulo. Por um lado, tem uma crítica social fortíssima contra a injustiça. E por outro, uma visão quase cinematográfica de como Deus age na história, né? Usando até impérios gigantes como peças num tabuleiro. Exatamente. É um capítulo que não dá respostas fáceis, sabe? Ele nos joga bem no meio da tensão entre a nossa responsabilidade e a soberania de Deus. E a análise do Martin é fundamental aqui, porque ele conecta os pontos históricos, teológicos... Tira do abstrato. Exato. Ele mostra que isso aconteceu num tempo e lugar específicos com consequências bem reais. Bom, vamos começar pelo início, que já chega com tudo. Já chega com os dois pés no peito, totalmente. O capítulo abre com uma palavra que é basicamente um grito de alerta. Ai, e ele especifica, ai dos que decretam leis injustas. É um ataque frontal, né? E o comentário do Martin ajuda a gente a ver a profundidade disso. Não é só uma corrupção qualquer. Não. O texto lista as vítimas. Os pobres, os aflitos, as viúvas, os órfãos. Eram justamente os grupos que a lei de Deus mandava proteger. Mas o ponto que Martin ressalta, e que é o mais trágico, é a ironia da situação. Que ironia. Olha, o povo de Israel foi libertado por Deus da escravidão no Egito, a identidade deles foi forjada na libertação da injustiça. Certo. E agora, o que os líderes deles estavam fazendo? Criando leis que oprimiam os mais fracos. Na prática, eles estavam recriando o sistema do Egito dentro da Terra Prometida. Nossa! A traição não era só contra o povo. Era contra a própria história, contra o ato de Deus que os formou como nação, sabe? Eles se tornaram aquilo que eles mais odiavam. Exatamente. Eles se tornaram seus antigos captores. Uau, essa perspectiva muda tudo. Não é só um crime, é uma amnésia espiritual. E o texto deixa claro que a conta ia chegar. O versículo 3 faz uma pergunta que soa quase como um ultimato, né? Pois é. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo? A pergunta fica no ar. Quem ou o que teria poder para executar um castigo desses? E a resposta que Isaías dá é o que vira a chave de todo o capítulo. E que provavelmente chocou todo mundo na época. Imagino que sim. A ameaça não era interna. O instrumento do juízo seria externo e aterrorizante. O Império Assírio. E é aqui que a escala da história explode, né? O versículo 5 é uma declaração impressionante. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. É muito forte. Espera um pouco. Deus está chamando a maior e mais brutal superpotência da época de sua vara. Sua ferramenta. Isso parece complicado? E é a grande questão teológica do capítulo. Martin explica que esse é um padrão que aparece várias vezes na Bíblia. Qual? A soberania de Deus, operando através das ações de nações, mesmo que elas não saibam disso. A Assíria não era boa. Eles eram cruéis. Famosos por isso. Mas, no plano divino, a ambição deles se tornou um instrumento preciso, o bisturi, para remover o tumor da injustiça em Israel. Deus não está endossando os métodos da Assíria. Ele está redirecionando a maldade deles para um propósito corretivo. Então os assírios não receberam um telegrama divino dizendo, vão lá punir Israel. De jeito nenhum. Eles estavam só fazendo o que sempre faziam. Conquistar tudo pela frente. E o texto deixa isso claríssimo. Como? Martin foca nos versículos 8 a 11, que mostram a mentalidade do rei assírio. Ele se gaba, diz, meus comandantes não são todos reis. Samaria não é como Damasco. Para ele, Jerusalém era só mais uma na lista. Só mais um pino no mapa. Exato. Ele acha que o Deus de Jerusalém é só mais um Deus local fraco que ele vai derrotar. Ele não tem a menor ideia de que o poder que ele usa foi, na verdade, emprestado por esse mesmo Deus que ele despreza. Ele se vê como o mestre do jogo, mas é só uma peça. Que vai selar o destino dele. E aí o capítulo dá outra virada.
Certo, porque a ferramenta começa a se achar o artesão. O versículo 13 é o auge disso. O rei assírio diz: Eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria. É um festival de eu, minha mão, minha sabedoria. E é nesse ponto que a paciência divina acaba. Martim descreve isso como o momento em que o instrumento se rebela contra quem o usa. O versículo 12 é bem claro na ordem dos fatos. Qual a ordem? Quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria. Primeiro, a obra em Jerusalém. Depois, o foco se volta para a ferramenta. Fascinante. É um plano em duas etapas. Etapa 1, usar a ferramenta. Etapa 2, julgar a ferramenta pela sua arrogância. E o texto usa umas analogias quase irônicas, né? Sim, no versículo 15. Será que o machado se gloria contra aquele que corta com ele? É a criação se achando mais esperta que o Criador. É uma imagem perfeita. E Martin enfatiza que essa é a lição central sobre orgulho aqui. A Assíria confundiu ser o meio com ser a causa. Eles acharam que a estratégia militar deles era a fonte do sucesso. Mas eram só o machado. Exato. O machado pode ser afiado, forte, mas sem o lenhador é só um pedaço de metal. A Assíria, na sua arrogância, esqueceu que havia um lenhador cósmico por trás de tudo. E o castigo prometido contra esse machado arrogante é apocalíptico. Fogo, doença, uma floresta inteira caindo. É uma desconstrução total. A imagem final no versículo 19 é de uma humilhação completa. Vão sobrar tão poucas árvores, ou seja, soldados, que até uma criança poderá contá-las. Nossa, e isso não ficou só no papel. Martin nos lembra que em 701 a.C., a história registra algo impressionante. O que aconteceu? O exército assírio de Senaqueribe, a maior máquina de guerra da época, estava nos portões de Jerusalém. E, de repente, 185 mil soldados morrem da noite para o dia. Historiadores debatem a causa. Uma praga, talvez, mas, para o autor bíblico... Era a profecia se cumprindo. Literalmente. A floresta foi derrubada de uma vez só. Então, depois de toda essa destruição, o que sobra? Existe alguma esperança no meio disso tudo? Sim, e a esperança vem de um conceito central em Isaías. A ideia do remanescente. O resto. Isso, o resto. O texto promete que um remanescente de Israel vai voltar. Mas não é só um retorno físico, é espiritual. O versículo 20 diz que eles finalmente vão aprender a confiar no Senhor e não em alianças políticas com superpotências. É uma lição aprendida da maneira mais dura possível. Exato. E essa ideia do remanescente é poderosa. Pense num incêndio florestal. A maior parte queima, mas algumas sementes sobrevivem. E são essas sementes que vão dar origem à nova floresta. A esperança de Deus não estava na nação inteira, mas nesse núcleo que sobreviveria e aprenderia a lição. Por isso o tom muda. Para um tom de encorajamento. Isso. Os versículos 24 a 27 dizem: Povo meu, não tenha medo da Síria. Deus promete que o jugo deles será quebrado. E aí os versículos finais constroem uma tensão de filme. A gente quase acompanha o exército assírio avançando, cidade por cidade. É uma construção de suspense de propósito. O mapa na fonte do Martin mostra essa rota. A lista de cidades é uma contagem regressiva para o desastre. Até que eles chegam. Exato. O clímax é o versículo 32. Nesse mesmo dia, a Assíria parará em Nob, agitará o punho fechado para o monte, de Jerusalém. Eles estão ali, dá para ver a cidade, o punho está fechado, pronto para esmagar. É o ponto de desespero máximo. E é exatamente aí que tudo muda. Precisamente. No auge da tensão, os versículos 33 e 34 viram o jogo. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. O próprio lenhador cósmico entra em cena. E a floresta orgulhosa da Assíria é que é derrubada. No último segundo. É a demonstração final de quem realmente estava no controle o tempo todo. Analisando o capítulo todo, a gente sai com umas ideias muito fortes. Primeiro, esse alerta sobre a injustiça, que é super atual. Com certeza. Depois, essa noção de um Deus soberano
que não é só um espectador, mas um diretor ativo na história. E, claro, o aviso sobre o ciclo do orgulho, né? O poder que leva à arrogância, que leva à queda. A Assíria foi o instrumento da queda de Israel. E o próprio orgulho foi um instrumento da queda dela. Exatamente. O capítulo nos deixa com muito o que pensar, realmente. Sim. E talvez o pensamento mais provocador que fica sobre a responsabilidade. Quando uma nação age com base na sua própria ganância e crueldade, mas as ações dela, sem que ela saiba, cumprem um propósito divino. Como a gente equilibra isso? Boa pergunta. A maldade deles ainda é maldade, mesmo que tenha sido usada para o bem. O capítulo nos joga nessa tensão, sabe? Entre a liberdade humana e um plano soberano que, no fim, prevalece. É uma questão para a gente continuar ponderando. Que Deus abençoe todos os ouvintes.